Esses limites entre direito de opinião e ameaça à democracia, ataque às instituições, por exemplo, separar da crítica as instituições que têm que ser feitas, que é uma forma de aprimoramento. Como é que você está vendo essa discussão no Brasil hoje, depois que nós tivemos aí ameaças de golpe, que foi o 8 de janeiro, aí, pelo período? Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Carla, boa tarde, Nassif, obrigada pelo convite. Bom, concordando, né, com o posicionamento da doutora Carla, em relação à necessidade de se analisar essa situação, mas eu não posso deixar de falar o seguinte, como eu trabalho também com crime cibernético e trabalho muito por vítimas, né, de crimes cibernéticos, né, desses discursos de ódio, né, que eu acho que é o cerne da questão que a gente está também abordando aqui, eu acho muito importante frisar que a gente tem que comparar o direito americano com o direito brasileiro, né? Lá a liberdade de expressão é muito forte. A gente tem até a possibilidade de fazer realmente manifestações que podem ser consideradas discurso de ódio e tribunais vão entender em cada estado lá que a gente tem as federações do Estado americano que vão decidir se aquilo é ou não é conforme a interpretação que o tribunal vai dar, se aquilo é um discurso de ódio. Mas no nosso sistema jurídico existe já um posicionamento do STF que diz que a gente precisa equalizar a liberdade de expressão com o discurso de ódio, né? Você não pode simplesmente falar tudo que você quiser na internet, né? A internet não é um território sem lei. Então, em algum momento, as redes sociais, infelizmente, iam ser instrumento desses discursos, porque as redes, no caso, são geridas por pessoas. Essas redes, elas utilizam até um conceito que o Nassif, por ser jornalista, sabe disso melhor do que eu, vão utilizar o poder informacional, né, para poder moldar comportamentos, e vão fazer isso de que forma nessa era que a gente vive, né? Através dos algoritmos. Algoritmos que vão manipular informações que há interesse em compartilhamento ou não, conforme for, né, o direcionamento que esse dono dessa rede social vai querer dar ou não. Então, a gente tem um algoritmo que vai ser, teoricamente, monitorado através de tagueamento de palavras, né, que é das palavras que vão estar ali sendo identificadas pela rede como discurso de ódio ou não. Mas será que esse tagueamento é eficiente? Será que o que está sendo dito realmente está sendo monitorado, considerado discurso de ódio? Então, assim, não se sabe até que ponto há interesse em se manter certos discursos sendo compartilhados, né, ou não. E isso foi muito importante na questão do 8 de janeiro, pelo menos na minha visão, porque isso mobilizou uma quantidade imensa de pessoas compartilhando visões, estereótipos sobre coisas do Brasil, afrontando a democracia, e isso, de certa forma, foi um fator que pesou para aquele fato acontecer, e eu creio que a justiça não pode deixar essa situação ficar em branco, né? Tem que ser monitorada, sim, posso até estar discordando da doutora Carla, pelos tribunais, né? Então, agora, uma coisa que me chama muito a atenção aí, eu perguntaria para a Carla também, que é o subjetivismo dos julgamentos aí dos juízes. Eu, por exemplo, eu critiquei lá o Luiz Sveiter, que é um cara muito influente no Tribunal do Rio de Janeiro. De repente, eu tinha uma ação de difamação que ele pelo Eduardo Cunha, que estava preso. Eu estava vendo em todas as instâncias. Critiquei ele lá, daí fui condenado a uma multa enorme, uma multa enorme. E a gente vê casos, eu tive um caso aqui, desculpe pegar o meu caso, mas é só para exemplificar. Exemplo. Eu tive um caso aqui em São Paulo que eu montei uma montagem de fotos. E em uma das fotos, daquela montagem, numa página que tinha uma leitura restrita, eu coloquei um homônimo. Eu fui condenado pelo tribunal aqui em São Paulo aqui, em R$40 mil. Na mesma época, a TV Record acusou um sujeito de pedófilo falsamente em rede nacional. O tribunal reduziu para 10 mil. Carla, como é que é essa questão dos limites aí? Primeiro, o não reconhecimento do direito de resposta como uma alternativa, e depois, digamos, desse subjetivismo que pode quebrar uma empresa, quebrar um blog, quebrar uma pessoa física, ou pode não dar nada também. Como é que
essa métrica aí das condenações? Bom, Nassif, eu vou até discordar um pouquinho da minha colega aqui, a doutora Cláudia, porque eu entendo que as coisas devem ser colocadas de uma outra maneira, né? Por exemplo, isso que aconteceu com você, que você estava relatando, o Nassif, né, ele estava relatando a respeito dessa subjetividade. Talvez eu tenha que indagar algumas questões para você, por exemplo, quem foi que processou você? De onde partiu essa acusação? Houve uma vítima propriamente que pediu a instauração de um inquérito ou noticiou um crime que se tornou uma ação penal e, consequentemente, houve uma indenização? Ou ainda que não tenha havido uma ação penal, que tenha havido uma ação civil, que gerou, portanto, essa indenização por danos morais, no caso, e tudo mais? Então, esse é um ponto importante, porque o que a gente está vendo, e mais uma vez aqui, é muito importante deixar sedimentado, porque eu tenho um ótimo relacionamento com os ministros, mas, de fato, eu não posso me calar diante de algumas questões que dizem respeito à minha opinião, né? E não somente opinião, não é uma opinião pessoal, é uma opinião lastreada no direito, né? Então, em relação à questão da subjetividade, em termos de aplicação da penalidade imposta, que você disse que você teve uma imposição de R$40 mil e outro pedófilo que foi acusado injustamente, né, como um homônimo, teve uma penalidade de R$10 mil, infelizmente, a gente sofre muito isso no Brasil. Né, essa questão da paridade ou essa questão relacionada aos valores mínimos e máximos que pode, essa métrica, né, é uma métrica que, na verdade, a jurisprudência ainda não se posicionou, né, então, ou pelo menos eu desconheço, né, até porque a minha matéria é criminal, mas eu acompanho bastante a área civil e que eu saiba realmente não tem uma métrica. Eles podem tanto, a única métrica que tem, por exemplo, que eu sei, é imposição em salários mínimos, tem um máximo, de repente, que pode haver a imposição, e em relação a honorários advocatícios, que o próprio Código de Processo Civil já se manifesta a respeito. Afora isso, né, nós não temos uma determinação legal para que haja imposição de métrica em relação a valores que serão, obviamente, objeto de condenação de pessoas que praticam crimes. Então, aqui, recapitulando e até levando em consideração o que a Cláudia, aqui, minha colega, falou, eu particularmente acho que não podemos ter censura, né? O que nós temos que ter, antes de mais nada, e não digo que é fácil, e nem estou aqui colocando uma pá de cal nessa situação, acho que tudo isso tem que ser muito discutido, mas nós temos um grande problema na prática relacionado a crimes digitais, cybercrimes, ou seja, cybercrimes, situações realmente que é um volume absurdo, né? E, consequentemente, as autoridades competentes elas também não conseguem dar conta a respeito de tudo isso. Mas o que me chama a atenção em relação a algumas plataformas, que elas, ao aceitarem um usuário, elas não se responsabilizam pelas informações constantes daqueles usuários. Por exemplo, se eu pegar o meu documento ou abrir ou participar do Facebook ou de alguma outra plataforma e que não seja inquirido a mim os meus documentos que comprovem que eu realmente sou, isso muitas vezes acontece. E o que a Constituição Federal fala é o seguinte: a Constituição tem a livre manifestação do pensamento. Isso está tanto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, como também no artigo 220 da Constituição Federal. Entretanto, no artigo 5º há uma vedação. Qual é a vedação? A vedação é no sentido de que é vedado, portanto, não pode haver o anonimato. Então, eu entendo que essa questão de ter censor, que como você mesmo falou, Nassif, acaba havendo uma avaliação muito subjetiva, que vai ficar a critério daquele que está fazendo o censor, ou seja, para mim aquilo é ódio, para o outro não é ódio, embora o que é crime em qualquer lugar. O que é crime numa praça, é crime na rua, é crime na internet. O ponto é, quem foi que praticou esse crime? O ponto é, de onde partiu
essa criminalidade que atingiu um determinado número de pessoas e que essas pessoas, sejam elas buscando uma tutela jurisdicional, um amparo jurisdicional por conta própria, ou seja, pelo Ministério Público, tomando ciência, porque tem que ser oficiado, ele tem que tomar ciência do que ocorreu mediante uma notícia, né? Aí sim ele vai pedir uma autorização judicial. Essa autorização judicial vai ter que estar lastreada de acordo com a lei para que possa então ser instada, possam ser procuradas as plataformas para que prestem, portanto, as informações relacionadas ao que se está buscando. Então, assim, tentando resumir, o que eu estou tentando dizer aqui? Que eu percebo, e não somente na internet, né, não somente em questões voltadas à tecnologia, mas, de uma certa maneira, bancos sofrem por isso e eles têm responsabilidade objetiva. Por exemplo, alguém pode pegar o meu documento, fraudar meu documento, ou então copiar, hackear documentos meus, abrir uma conta num banco, seja um banco digital, ou muitas vezes eu já vi que nem é necessário um banco digital, porque na verdade tudo hoje é tecnologicamente falando, alimentado, né? Até porque não haveria sentido de que seja outra forma, mas eu tenho vários casos de fraudes que são utilizadas com dados ou de cadastros de pessoas que não existem, ou de pessoas que, na verdade, foram roubadas, foram furtadas, tiveram seus documentos perdidos, ou, enfim, tem uma gama aí de opções, e essas opções acabam fazendo com que os bancos não tomem as devidas precauções, e uma vez que não tomam as devidas precauções, ele acaba, sim, sendo responsabilizado do ponto de vista civil de maneira objetiva. Então, voltando só para a gente tentar concluir, e já obviamente concluindo, eu entendo que a questão não é a consequência, a questão é a prevenção, né? Porque o volume é imensurável, a gente não consegue detectar o número de fraudes que ocorrem na rede, não somente no Brasil, mas no mundo. A gente está falando de bilhões, de trilhões. Então, isso é humanamente impossível, você ter um sensor, seja por inteligência artificial, como a doutora Cláudia falou, a respeito de buscar por palavras, né, e algoritmos, porque isso acaba, na verdade, transferindo para uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, ou uma entidade, uma instituição, um juízo de valor para dizer o que é e o que não é. E isso acaba tendo uma arbitrariedade, uma possibilidade de arbitrariedade que fere direitos indisponíveis. Então, acho que a gente tem que refletir muito em relação a esse tema. Eu acho que a gente tem aí duas visões relevantes